Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E seguindo a sequência de vídeos do Veda, 30 dias de abundância, eu gostaria de fazer mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre sentimentos. Eu acho que no canal eu já abordei a importância dos nossos sentimentos para a nossa vibração, para a nossa frequência, porque a nossa frequência é que vai ditar com o que nós iremos nos conectar, para quais lugares e pessoas nós seremos atraídos e nós iremos atrair. Então, sentimentos são extremamente importantes. Nessa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre emoção e sentimento. Porque quando a gente pensa em sentimento, a gente confunde muito com emoção. Mas a emoção é aquela sensação que é mais rápida, é aquilo que nós sentimos no dia a dia. Por exemplo, quando nós estamos presos no trânsito e alguém corta a nossa frente ou alguém faz alguma coisa que naquele momento te irrita, sabe? Naquele momento te traz uma raiva, uma frustração e você sente algo. Só que depois passa daquela situação e você volta ao seu estado natural, ao seu estado normal. Então, foi uma emoção que uma situação ou que uma pessoa gerou em nós. Trouxe à tona uma emoção. Só que quando a gente fala sobre sentimento, e é importante conseguir saber a diferença, e aqui eu tô falando de uma forma muito superficial e bem resumida, porque o foco do vídeo não é esse, não é sobre destrinchar e aprofundar sobre isso. Mas quando você se mantém preso a uma emoção por muito tempo e você fica sempre repetindo aquela emoção, isso vai gerando um sentimento em você. Então o sentimento ele é mais profundo e ele é de uma maneira mais contínua em nós. Ele se torna parte de nós, ele se torna parte do nosso temperamento, parte da nossa personalidade. Porque os sentimentos que você mantém em você por mais tempo, são esses sentimentos que vão afetar a sua vida. São esses sentimentos que vão te influenciar. Influenciar o seu ânimo, influenciar o seu estado de espírito mesmo. Como você se sente. Existem sentimentos que nós carregamos e que vêm lá do nosso passado. Então, se você é uma pessoa que teve um passado muito difícil, muito conturbado, você nasceu numa família desestruturada, você passou por muitas dificuldades, privações e teve muitos percalços no seu caminho, se você foi aquela pessoa que sentiu que sempre teve má sorte, que as coisas nunca fluíam para o seu benefício, para o seu bem, para te ajudar, mas sempre acontecendo coisas ruins, como se sempre acontecesse o pior e não o melhor. Se você é essa pessoa que se sentiu dessa forma a vida toda, ou se talvez você não sentiu que tinha má sorte, mas talvez você teve uma vida muito difícil, que faltaram muitas coisas e que outras poderiam ter sido melhores. A importância desse vídeo é que você consiga identificar quais sentimentos você carrega sobre o seu passado, principalmente sobre a sua infância e adolescência, sobre os seus pais, sobre a sua família de origem, seus irmãos, seus primos, seus tios, as pessoas mais próximas de você naquela época. Quando você pensa sobre o seu passado, como você se sente? O que vem à tona? Porque se você foi a pessoa desse meu primeiro exemplo, uma pessoa que teve muitas dificuldades, tem um adendo aqui para aquelas pessoas que passaram por abusos e traumas, violência. Se você foi uma pessoa que foi muito traumatizada nesse sentido, é importante você buscar uma terapia, é importante você buscar acompanhamento psicológico, porque você precisa de ajuda para lidar com tudo isso. Mas não necessariamente todas as pessoas que tiveram uma vida muito difícil, não necessariamente elas passaram por abuso, por trauma, por violência. Pode ser que apenas faltou amor, faltou carinho, faltou afeto, faltou reconhecimento,
mais voltado ao campo sentimental, mais voltado ao afeto, porque eu quero falar sobre família nesse vídeo. Nós já sabemos, ou pelo menos estamos caminhando para ter essa consciência de que ser pai e mãe, de que criar uma criança não é apenas os cuidados físicos que as crianças precisam. Então, antigamente, e não muito tempo atrás, os pais eles tinham uma ideia sobre a criação dos filhos que apenas dando teto, a roupa, a comida, limpando a criança, levando para a escola, já era o suficiente para criar os filhos. Era o suficiente para você ter filhos. Hoje já sabemos que a nossa autoestima é construída e não é por coisas materiais. Não é pela comida, pelo teto, por esses cuidados físicos. A nossa autoestima é construída lá na infância, adolescência, através do amor. O ser humano precisa de muito mais para ele ter boa saúde mental, para ele ter boa autoestima, para ele se sentir amado, para ele se sentir pertencente, para ele se sentir merecedor. E quando falta essa base, isso gera muitas compensações. Cresce um adulto totalmente disfuncional, cresce um adulto sem essa segurança, sem autoconfiança, se sentindo insuficiente. Porque quem não recebeu o amor, a sensação que fica é que a pessoa sente que ela não foi suficiente, que ela não teve algo para merecer aquele amor, que faltou algo nela para ela conseguir merecer aquele amor. Então ela se sentiu insuficiente e esse sentimento ele se perdura ao longo da vida e vai para outras relações, vai para outros campos, como a profissão, como o relacionamento romântico. Então, se você é uma pessoa que tem essa carência por conta do seu passado, por conta do amor, do afeto, do carinho, da proteção emocional que faltou no seu passado e você sente esse buraco existencial em você, não adianta tentar preencher com coisas. Porque uma pessoa que tem uma baixa autoestima, geralmente ela tenta preencher, né? Ela tenta preencher com aparência, cuidando demais, exageradamente da aparência, ou tendo muitos bens materiais para tentar se provar, para tentar se sentir suficiente, através do dinheiro, através das coisas materiais. Enfim, cada pessoa ela tenta buscar aquilo que falta nela, ela tenta buscar de alguma forma na matéria. Porque nós estamos aqui na matéria, então parece ser mais fácil tentar preencher, né, o nosso vazio com outras coisas, com pessoas, vícios, enfim. Mas voltando ao tema, que é o sentimento, se você traz o sentimento da sua infância, e esse sentimento foi muito difícil na sua infância, na sua adolescência, e você sente um ressentimento, por exemplo, você sente um ressentimento por uma vida difícil que você teve e que você não entendia o porquê. Eu não tô falando sobre o seu eu de agora, tá? É importante você buscar o sentimento que você sentia naquela época, o seu eu daquela época sentia. Por exemplo, você pensa na sua idade de 6 anos, de 10 anos, de 12, de 14, e você tenta trazer o sentimento daquela sua versão. Esse é o exercício de hoje, tá? Você tentar buscar, então você vai ter que se desconectar um pouco do mundo externo e focar um pouco nessa sua memória. Tentar trazer o sentimento, não apenas pensar, foi uma época difícil e deixar pra lá. Não, é importante você pensar no seu eu, por exemplo, de 14 anos. O que seu eu de 14 anos sentia, o que ele estava passando, o que ele estava vivendo, o que ele queria. É importante você trazer à tona o sentimento. E por quê? Porque é dessa forma que nós vamos nos conectar ao seu inconsciente. É dessa forma que a gente vai conseguir trazer conteúdos à tona para serem limpos. Eu chamo esse processo também de iluminar sombras. É quando nós iluminamos aqueles quartinhos escuros da nossa alma, do nosso espírito, aqueles quartinhos que geralmente a gente não quer abrir porque acha que vai doer, porque vai incomodar, vai ser desconfortável. E eu sei que tem pessoas muito racionais, que não acreditam em nada disso, não gostam de falar sobre o inconsciente ou de fazer esse tipo de exercício de visualização. E tá tudo bem.
Mas esse exercício, realmente, você tem que deixar a lógica de lado. Deixa um pouco a lógica de lado, porque esse exercício não tem nada a ver com lógica. Se você for ficar racionalizando e pensando, mas isso não faz sentido, mas isso não dá para fazer, você não vai conseguir trazer à tona, você não vai conseguir se conectar ao essencial. Esse exercício realmente não tem lógica, não é para entender, é para você sentir. E mais pro final do vídeo você vai conseguir entender o porquê é importante. Porque é importante você sentir. Sabe, todos os nossos eus, todas as nossas versões, elas se sentiram de uma determinada forma. E tudo isso, muito disso, ficou preso ali. Ficou preso ali no nosso inconsciente. Ficou retido, registrado em nós. Vamos liberar um pouco desse peso. Eu vou falar de mim. Quando eu fiz esse exercício, eu senti uma resistência, porque tinha medo do que eu ia encontrar. E eu sentia que o passado não pode ser mudado e que seria perder tempo ficar pensando sobre o passado. Porque eu pensaria sobre algo que já passou, que não pode ser mudado e que eu não posso fazer nada, sabe? Que nada pode ser feito a respeito. Então eu tive essa resistência, mas foi só no começo. Mas quando eu fui me aprofundando, eu fui sentindo muito ressentimento. Então traga à tona. Se vier à tona raiva, tristeza, ressentimento, seja o que for, deixe que venha à tona. Ressentimento por uma vida muito difícil, ressentimento por você ter tido essa vida muito difícil e por que foi você. Uma indignação de ter sido com você, as coisas que aconteceram. Por que você? Por que tanta falta? Por que tanto sofrimento? Por que o desamparo? Por que o abandono? Por que os traumas, os abusos? Por que com você? Quando somos crianças, adolescentes, tendemos a nos comparar muito com os nossos amiguinhos, com os primos, e a pensar que por que algumas coisas só acontecem com a gente, né? Por que não está acontecendo com eles? Por que você conhece tantas pessoas e parece que ninguém passa pelo que você passa? Parece que tudo acontece só com você. Foi a pecinha rara escolhida para ter os infortúnios da vida. Tem pessoas que se sentem dessa forma, que se sentiram dessa forma. Se permita sentir. E não julgue. Não é momento de julgar nada. Não julgue o sentimento. Não tente ficar dando valor moral significativo a esse sentimento. Tentando dizer que esse sentimento é bom ou ruim, que esse sentimento é desnecessário. Se ele está em você, ele não foi desnecessário. Ele teve motivo para você ter sentido. Se você é a pessoa que sente que não mereceu a vida que teve, que você não tinha tanta maldade e era uma pessoa tão ruim para ter merecido ter uma vida tão difícil como você teve, e essa vida ainda te causa muita tristeza por ter sido como foi, se você sente que faltou algo, não é momento de julgar os seus pais, não é momento de julgar ninguém. É só o momento de trazer à tona o que você acha que faltou. Para isso, você pode pausar o vídeo e eu vou pedir para você fechar os seus olhos, se conectar com o seu eu mais jovem, com o seu eu adolescente, com o seu eu criança, com cada versão sua, cada versão que vier ao seu coração, vier ao seu pensamento, se conecte com ela. E deixe que ela te traga os conteúdos dela, aqueles que não foram curados, aquelas palavras que elas não puderam manifestar ao papai, à mamãe, porque talvez o pai e a mãe já estivessem fazendo tudo o que podia, e essa criança não podia falar: mãe, eu quero mais amor, mãe, eu quero mais colo, mãe, eu quero mais brincadeira, mãe, eu quero que você me ajude nas minhas tarefas da escola, mãe, eu preciso de você, eu preciso que você converse comigo, que você me note, que você me veja, que você se importe. Pai, eu preciso de você, eu preciso da sua proteção, eu preciso do seu amor.
A sua presença é importante para mim. Talvez as suas versões, elas não puderam falar. E isso ficou entalado, isso ficou no coração. Eu vou falar sobre o que eu fiz e se fizer sentido para você, você também pode fazer o mesmo exercício, porque me ajudou muito. O que eu fiz, e foi de maneira muito intuitiva, eu não tinha me planejado para fazer, apenas senti que era a maneira certa. Eu imaginei que a minha versão hoje, ela se encontrava com a minha versão bebê, recém-nascida. E eu imaginei que eu pegava para criar aquele bebê, aquele recém-nascido. E a imaginação nos permite tudo, né? A imaginação, ela é maravilhosa porque você pode sonhar. E eu me permiti viver esse sonho, de me dar a vida que eu queria ter tido. Me permiti viver uma vida diferente, mesmo que em sonho, mesmo que na imaginação. E é o que te proponho aqui. Eu então peguei aquela neném no colo e eu senti muito amor, com os olhos fechados e me conectando àquele momento. Eu sabia que eu tinha que dar todo o amor do mundo para ela, porque eu sabia que ela merecia isso. E aos poucos ela foi crescendo e tudo que aquela menininha me pedia, um abraço, eu dava a ela. Eu não neguei um abraço e um beijo e um colo. Nós rimos, nós dançamos, nós brincamos, nós chupamos sorvete, nós fizemos uma barraca de lençol e travesseiros, nós fomos no parquinho, nós choramos juntas, teve enfeite de cabelo, teve pintura no rosto, teve banho de chuva, teve colo na hora da raiva, na hora da birra, teve conselhos. Eu lembrei de cenas que me traumatizaram, como falar em público. Eu lembrei de uma cena numa sala de aula quando eu fui ler um livro em voz alta e eu travei e gaguejei e falei as palavras erradas e todo mundo ficou rindo de mim. E aquilo me causou tanta ansiedade que toda vez que eu ia ter que falar, até mesmo presente, sentia a ansiedade tomar conta de mim. Mas eu estive lá dessa vez, eu estive lá com o meu eu pequena e quando aconteceu, eu peguei na mão dela. Eu me abaixei, olhei em seus olhos e disse para ela que ela não estava mais sozinha e que aquilo era difícil sim, mas aquilo não precisava definir ela e nem definir a vida dela, que ela não era incapaz, que aquele erro não significava que ela não tinha capacidade e que ela não poderia conseguir se ela tentasse de novo. Que aquelas risadas e até mesmo insultos não tinha que entrar em seu coraçãozinho. E que ela continuava sendo merecedora do meu amor, mesmo errando. Sabe, eu não fazia muito esforço para pensar sobre cada cena. Simplesmente, quando eu me permiti, quando eu fechei meus olhos e me permiti, as coisas simplesmente vinham para mim. O que eu tinha que pensar, o que eu tinha que lembrar e sentir, simplesmente surgia na minha mente. Então, esse exercício você não precisa ficar pensando demais no que você vai falar para suas versões, onde você vai levar elas, o que você vai fazer, o que elas precisam. Não é sobre o seu eu de agora ficar controlando. Não é sobre você ficar controlando o que você quer. É sobre você trazer à tona e deixar que aquela versão te traga. Como eu disse, ficaram em nós registrado tudo que nós sentimos ao longo da vida. Então, quando você pensa sobre uma determinada idade, você pode perceber que já vai vir vários conteúdos à tona. E quando você mergulha nesse sentimento e olha nos olhos daquela sua versão, você já vai saber o que ela precisa, você vai se lembrar do que ela queria naquela época e agora você pode dar a ela, você pode mostrar a ela que você está ali por ela. E eu não saí desse exercício até estar satisfeita, até estar preenchida e transbordando de amor. Eu sou muito grata aos meus pais. Eu sei que eles fizeram tudo por mim, tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. E eu nunca passei fome, sabe? Eu tive um teto. Eles trabalharam até em mais de um serviço para conseguir pagar as contas.
para conseguir me dar o necessário. E eu sou muito grata. Mas tinha coisas que eu queria e que só eu sabia que eu queria. Que só eu entendia que faltava. E como eu era a única pessoa que me entendia e que sabia exatamente o que eu precisava, então eu pude realizar o meu sonho. Alguém pode pensar, mas não mudou nada. Isso daí é só uma ilusão, uma imaginação. A sua vida não mudou. Seu passado não mudou. O que você realmente viveu está lá. É verdade. Realmente o passado não mudou. E foi só minha imaginação. Mas o amor foi real. O amor que eu me entreguei foi real. O amor que eu senti em cada momento foi real. E de alguma forma, esse amor, receber esse amor e perceber que eu não estou só, que eu nunca estive só, isso me deu mais força. Isso fortaleceu partes em mim que estavam quebradas, partes em mim que estavam desconectadas. Não digo que esse exercício vai te curar todas as suas feridas e traumas e vai curar tudo, porque nós temos partes em nós que precisam ser desenvolvidas, mas tem partes em nós que precisam ser amadas, precisam ser acolhidas. Nós tendemos a julgar a nossa carência como algo, sei lá, desprezível, ver a carência como algo, uma parte em você danificada, uma parte em você que você despreza e que você não quer olhar, que você nem queria ter e você nem assume para você essa carência. Eu não sei porque nós tendemos a julgar tanto, ao invés de olhar para os nossos sentimentos e para o que eles querem nos mostrar. A carência, ela só te mostra que faltou amor, faltou proteção, seja lá o que for, faltou algo. E a carência pode ser algo negativo, se ela não for olhada. A carência pode te levar para padrões autodestrutivos, como a dependência emocional, onde você faz de tudo. Você se anula, você se invalida, você deixa de ter sua autonomia, sua liberdade, sua independência para viver relações de dependência emocional. Relações nem sempre funcionais, muitas vezes abusivas, tóxicas para você, para sua saúde mental, para sua autoestima. Aceita migalhas de amor, aceita o amor que não é amor. O amor que oprime, o amor que controla, o amor julgador, o amor manipulador, o amor que trai, o amor que não te valoriza. E tem muitas pessoas vivendo esse amor. Chamam isso de amor. Estão em relações apegadas porque é parecido com o que elas já tiveram. É parecido com o amor condicional que elas tiveram dos pais, do pai, da mãe, ou de ambos. Então elas ficam nessa repetição, sempre encontrando o mesmo tipo de relacionamento. E chamam isso de amor. Nunca encontrando o verdadeiro amor. Nunca nem sabendo como é o verdadeiro amor. Mas esse vídeo não é para culpar os genitores. Não é para culpar aqueles que te deram a vida. É para te dizer que não adianta você querer o amor de alguém que não pode te amar. De alguém que não foi capaz de te amar. E você ficar esperando por esse amor para tentar suprir essa carência, para tentar se sentir suficiente, você só está atrasando a sua cura, só está atrasando a sua felicidade. É como se você estivesse dizendo: vida, eu não vou viver. Eu estou esperando alguém me amar. Eu estou esperando meu pai, minha mãe, alguém lá do meu passado conseguir me enxergar. Conseguir me enxergar, me aplaudir, falar que me admira, falar que me ama, falar que eu sou uma ótima pessoa, reconhecer o meu valor. As maritacas chegaram. Estou esperando o amor que eu não tive. Eles vão ter que me amar. Em algum momento, essas pessoas vão ter que reconhecer que eu mereço esse amor. Então é como se você estivesse falando para a vida que você não vai se sentir feliz, que você não vai se sentir abundante, porque você não teve abundância, porque você não teve amor, porque você não foi feliz na sua vida, no seu passado. Então,
você continua preso a isso. Podemos fazer um outro vídeo sobre liberar perdão. E se você nesse exercício já sentir, né, esse ímpeto de liberar perdão aos seus pais, a entender que ninguém consegue entregar o que não tem. E que provavelmente, muito provavelmente, a vida deles foi ainda mais difícil. Eles tiveram ainda menos. E eles também são crianças traumatizadas. Às vezes nós precisamos falar o que a gente precisa. E a gente precisa entregar também. O amor que a gente quer receber, a gente também precisa entregar. O abraço que a gente quer receber, a gente precisa ir lá, dar o primeiro passo e abraçar. Então faça terapia, se você se sentir dessa forma. Cuide de você. Gente, o vídeo foi esse. Um grande beijo e até o próximo.